quiser entender o que o conflito entre Rússia e Ucrânia afeta no seu bolso, algo que está acontecendo bem longe da gente, mas tem um efeito direto no nosso bolso, então fica nesse vídeo até o final. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. O primeiro efeito acontece ao você não se inscrever aqui no canal, porque você perde meu conteúdo semanalmente e também não deixa de curtir esse vídeo, porque assim a gente ajuda mais pessoas. Brincadeiras à parte, o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia é meramente muito estratégico e um conflito político também, porque quando o ex-presidente da Ucrânia, que era aliado ao governo russo, foi assim, destituído, aconteceu que a Rússia decidiu mandar tropas com o intuito de dizer que era uma missão apaziguadora, de paz, mas que a gente sabe que por trás disso, na verdade, tem um grande interesse, não só político, porque o outro, que era aliado ao seu governo, saiu, como também é estratégico. A Ucrânia fica num lugar estratégico, faz fronteira com a Rússia e estava querendo se associar à OTAN já há bastante tempo. Se associando à OTAN, se une com os Estados Unidos e diversas outras potências mundiais que são contra determinadas ações e têm certos conflitos com a própria Rússia. Com isso, culminou em toda essa destruição que muito provavelmente você deve estar observando em todos os jornais que vem noticiando essa situação bastante triste e crítica também que está acontecendo lá. E o que isso tem efeito no meu bolso, Isaac? É isso que eu quero entender também. O que acontece é que, como a Rússia é a maior exportadora de petróleo no mundo, isso afeta a oferta de petróleo, como a demanda continua alta e cada vez mais crescendo, assim, pela lei da oferta e demanda, a gente tem aí um nível que aumenta o preço do petróleo. Se a gente comparar o índice Brent, que é um índice que mede o preço internacional do petróleo, antes estava na casa dos R$30, R$50, mais ou menos nessa faixa. A própria Shell, o posto Shell compra com desconto lá da Rússia, da própria Rússia, ao preço de 28 o petróleo no preço internacional. Agora está na casa de $112. De 28 que a Shell já compra com desconto, dólares, pulou para $112. Olha só o quanto subiu o preço do petróleo internacional. Então isso afeta diretamente a nossa gasolina aqui no Brasil. Você pode se perguntar, mas Isaac, a Petrobras ela não é uma petrolífera? Então assim a gente não precisaria da Rússia. Acontece que o nosso petróleo aqui não tem uma boa qualidade para a fabricação da gasolina e a gente precisa de uma mistura de petróleos que tem uma qualidade melhor. Então a Rússia também é uma exportadora muito forte aqui para o Brasil, além de ser a maior exportadora em todo o mundo. Então vai ter sim, assim como já foi noticiado essa semana, um aumento de 18,8%, um reajuste no preço da gasolina. O que era antes, chega de 7, 7,50, vai ultrapassar R$8. Isso mesmo. Eu quero inclusive que vocês deem um palpite aqui de quanto que vai chegar a gasolina no meio desse ano. Então até junho, julho, quanto que vai estar a gasolina? Deixa aqui nos comentários. 9, 10 ou até mais? Deixa nos comentários que eu quero saber. Esse vai ser o grande impacto principal que vai afetar muito o seu bolso, principalmente para você que anda de carro, isso vai afetar muito seu bolso. Só que não é só as pessoas que andam de carro. Por quê? Porque a gasolina ela é essencial também para todos os produtos que chegam na sua casa. Então acaba atrapalhando e afetando toda uma cadeia produtiva. Isso faz com que o preço de muitas coisas também suba por conta da gasolina também aumentando. O segundo efeito direto também é que a Rússia é uma das maiores exportadoras de trigo do mundo também. Então, se a gente pegar uma empresa aqui como o M. Dias Branco, que precisa muito do trigo, o trigo é como se fosse uma commodity para ela, para a empresa produzir alimentos até chegar a você no supermercado e você adquirir, se o custo dela vai estar maior, isso vai fazer com que o seu preço no final, na ponta final, que é lá no supermercado, também vai aumentar. Então se você pegar macarrão, biscoito no geral, bolacha também, e tudo isso vai aumentar por conta do trigo. O trigo também é uma matéria-prima essencial para fazer o pão, então o pão vai aumentar mais uma vez e vai ter um efeito drástico também agora
com esse conflito que está acontecendo lá. Por isso, afeta diretamente no seu bolso. Você que imaginou que isso não afetaria, afeta muito sim. Se antes eu comprava com R$1 7 pães, 10 pães, hoje está cada vez mais escasso e com R$1 talvez a gente compre apenas um pãozinho, porque isso vai afetar também o preço dos alimentos que vão aumentar. Quando a gente tem um aumento do preço dos alimentos, o que vai acontecer também? O preço dos alimentos aumentando, como também o preço da gasolina aumentando. Como a gente já viu, a gasolina afeta toda a cadeia produtiva do que chega até as nossas casas. Alimento também afeta o que entra dentro da nossa casa. Sendo assim, a gente tem inflação aumentando. Principalmente se a gente pegar no quesito da expectativa anterior que a gente tira em inflação. Antes, a expectativa de desvalorização do nosso dinheiro era na casa de 5,5% ao ano. Então, se você tinha R$1.000, você ia perder 5% desse valor em relação ao seu poder de compra. Agora, as expectativas já estão aumentando para 6%, 6,5%, inclusive 7%. Até o momento, não vamos chegar, de acordo com as expectativas, a uma taxa de inflação, uma desvalorização da nossa moeda de 2 dígitos, como a gente observou, como aconteceu no ano de 2021, que foi 10,5%. Por isso, quanto mais tempo esse conflito se perdurar, maior vai ser o impacto no quesito inflação. E assim, quando tem um impacto no quesito inflação, o que acarreta também? Faz com que o ciclo de taxa de juros alta, assim como a gente já está observando no Brasil, saímos de um cenário de 2% da taxa Selic para atuais 10,75% e que a previsão é que suba mais ainda, significa dizer que vai durar um tempo maior. Porque se antes já se imaginava que quando chegasse numa taxa de 12,25%, no ano de 2023 começava a cair e terminava já com 8%, provavelmente esse ciclo ele vai perdurar por um tempo maior em virtude desse conflito que está havendo lá. E quanto maior for o tempo que isso dure, mais vai ser prejudicial para o nosso bolso, porque a inflação aumenta, taxa Selic aumenta. Com isso, com taxa de juros maiores, principalmente por um período maior de tempo, a nossa bolsa de valores também tende a ter uma menor atratividade, porque as pessoas migram de investimentos com maior grau de risco para investimentos com a maior segurança, até porque está fornecendo uma rentabilidade maior, pelo menos no curto prazo. Porque para quem investe no longo prazo, a bolsa é vencedora e tem estudos que comprovam isso que eu estou te falando agora. Então, nesse sentido, a bolsa também tende a se desvalorizar, principalmente num cenário de curto prazo, porque num período maior de tempo vai continuar a taxa de juros mais alta. Taxa de juros mais alta também afeta as empresas na bolsa e empresas como um todo, porque cada vez está mais caro pegar uma dívida para poder fazer investimentos. Então essas empresas seguram investimentos. Com isso também a capacidade de pagamento para ofertar novos empregos se reduzem. Então a oferta de emprego acaba reduzindo também. Isso afeta diretamente o nosso bolso, porque a gente perde poder de compra, como também aquelas pessoas que saírem do mercado de trabalho, muito provavelmente podem ter uma dificuldade maior de se reinserir no mercado de trabalho. O sexto efeito é que o dólar pode subir também, porque historicamente o dólar é considerado uma moeda forte, então muitas pessoas acabam saindo de moedas menos valorizadas, menos seguras nesse sentido, e quanto mais pessoas estiverem colocando seu dinheiro em dólar, mais o dólar se valoriza. O que a gente tem observado nos últimos dias é que o dólar se desvalorizou em relação ao nosso real, mas também é importante a gente fazer um comparativo de como anda o Brasil em relação ao mundo, porque se compararmos com os próprios Estados Unidos, lá eles tiveram uma inflação na casa de 7,5%, só que a taxa de juros de lá é 1,5%, a nossa já está em 10,65%. Então, no quesito aumento de taxa de juros, a gente saiu na frente. Então, por isso, os investidores internacionais acabam vendo um pouco mais de segurança aqui, mesmo sabendo que a moeda mais segura é o dólar. Então, quando a situação se descontrolar, as pessoas vão migrar para o dólar, porque acaba sendo mais seguro. Mas vamos olhar para o passado para ver o que ele tem a nos ensinar. Como que o mercado financeiro, as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores ao redor do mundo se comportou em períodos de conflitos, assim como a gente está observando entre Rússia
e o CAN, que são conflitos locais entre dois países, mesmo afetando o nosso bolso de maneira geral e impacta muito as nossas vidas também, o mercado financeiro, as empresas da bolsa, ao longo da história, conseguiu se recuperar em um período curto de tempo para esses conflitos. Como vocês podem observar, o que está aparecendo na tela, que historicamente com as empresas listadas lá no mercado americano, todas elas, mesmo tendo esses conflitos, tiveram determinadas quedas, mas com determinado período de tempo se recuperou. Então você não precisa se desesperar de maneira tamanha que faça com que você resgate todos os seus investimentos. Meu Deus do céu, vou perder todo o meu dinheiro. Não é assim, não precisa se desesperar. Porque as empresas na Bolsa de Valores, principalmente se você investe em boas empresas, a longo prazo, elas vão sim se valorizar, elas se recuperam. Mas infelizmente esse conflito que existe, as vidas perdidas nele, eles não se recuperam. Então isso que é realmente super triste e que acaba sendo muito drástico na realidade como um todo, principalmente para esses dois países. Nesse sentido, o que a gente pode fazer para se defender de todos esses impactos que eu comentei aqui em relação ao seu bolso? Primeira coisa, é você se expor a ativos, a investimentos que vai fazer com que você se beneficie com esse aumento de inflação. Então a gente tem investimentos de renda fixa que tem uma rentabilidade atrelada à inflação. Você pode fazer investimentos para longo prazo, porque vai garantir uma rentabilidade real acima da inflação. Como também investimentos em renda variáveis que têm seu reajuste medido pela inflação. Isso também vai te ajudar. A segunda coisa é você se expor ao que está beneficiando mesmo diante desse conflito. Como o conflito ele está beneficiando as empresas de petróleo porque estão aumentando o preço de venda para a gente, consumidor final, isso faz com que a empresa de petróleo acabe ganhando mais também porque ela aumenta o seu preço de venda. Então é isso que acaba acontecendo. Se você se expõe a empresas como Petrobras, PetroRio, não é uma recomendação, você também acaba se beneficiando. Mesmo sabendo que recentemente elas se valorizaram bastante em virtude justamente por conta desse aumento. Se vai aumentar mais? Não sei, não tem como prever, principalmente não tem como prever quanto tempo um conflito ele vai levar. Mas quanto mais tempo ele levar, provavelmente maior pode ser o impacto em relação ao aumento do preço da gasolina. No vídeo de hoje foi isso. Um grande abraço para todos vocês. Compartilha com geral. Assista esse vídeo aqui que está aparecendo na tela para você como sugestão. Simbora investir e tchau, tchau, pessoal.